Ah, quase caiu. Muito boa noite. Muito boa noite. Oi, Marcela. Boa noite. Laurinha queria porque queria fazer uma live com você de novo, Marcela. Oi, Carla. Sejam bem-vindas, meninas. Carla, eu te liguei hoje. Te liguei. Kátia. Maria Kátia. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Enquanto a gente vai aguardando, ela tá amando essa história de fazer live. Ela é uma figurinha. Ed, querido. Vamos lá. Oi, querido. Boa noite, como vamos? Tudo bem? Graças a Deus. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui de novo com a gente, viu, Ed? Para mim é uma alegria e uma honra, viu, Priscila? Muito obrigada. Você é uma dessas pessoas muito especiais que eu tive o prazer de conhecer nesse período aí Digo, pandêmico. digo mesmo com relação a você, viu? Você é uma pessoa que está sempre colaborando conosco também. Eu sou muito grato. Hoje o nosso papo vai ser muito bacana. É a realeza terrena. Antes de começar, eu não costumo fazer isso, mas eu lhe peço permissão porque eu gostaria de pedir a todos que estão entrando nesse momento que elevasse os pensamentos para os nossos irmãos de Manaus. A situação é muito grave, minha gente. A que ponto chegamos? Hoje, na hora das orações, isso vai muito além de opinião política, isso vai muito além de partidarismo. Isso é uma questão humanitária. Nós não podemos nos furtar e não podemos nos colocar numa condição confortável de que é a escolha da espiritualidade que isso tudo aconteça. Não, não é. Não é. A imprudência, a negligência, a cegueira proposital por conveniência não é desígnio divino. Não é o Criador que coloca essas disputas para que aconteça o que está acontecendo em Manaus. Então eu peço a todos vocês, quem me acompanha sabe do meu posicionamento político. Eu venho fazendo um esforço hércules para não falar mal do chefe de Estado. E aqui não é esse o papel, mas façam uma prece muito forte para os nossos irmãos de Manaus e façam um exame de consciência para perceber se realmente é uma disputa política. A que ponto? Se ainda estamos envolvidos entre partido A e partido B, a gente não entendeu nada do que é ser fraterno. Porque o partido A e o partido B estão charfundando o nosso povo. Me desculpa, Ed. Eu fiquei muito engasgada com isso tudo, sabe? É inacreditável. Eu acho muito interessante, Priscila, a sua posição, porque nós devemos emanar orações para os espaços de poder político do Brasil.
Porque se a gente não orar por eles, quando é que eles vão sair da obscuridade? Vai ser difícil, eu sei que vão sair, mas vai ser difícil e vai custar muitas vidas, vai custar muita dívida, né? Dívida kármica, né? Então é interessante, até se a gente pudesse reservar uma hora do dia só para fazer orações para os detentores de mandado político do nosso país. Independente, igual você falou, independente de partido político, de ideologia, de tudo. É apenas assim, a gente pensando que o irmão Ismael, o anjo Ismael, que é o patrono do nosso país, esteja, né, com Jesus, abençoando essas pessoas que tomam decisões, para que elas comecem a tomar as decisões certas, né? É isso. Exatamente, exatamente. Muito obrigada, Ed. Muito, muito obrigada. Enfim, sejam todos muito bem-vindos, que todos estejam em segurança, que todos estejam com a sua saúde física preservada e também em preservação da saúde mental. Porque dentro de tudo que a gente vê, a dor às vezes fica bem complicada de não chegar. Enfim, e hoje eu vou fazer a leitura da nossa querida irmã Sheila. E esse tema, a realeza terrena, é tão apropriado. Oh, meu pai, é tão apropriado. Vamos lá, porque eu não vou roubar mais tempo do Ed, porque eu adoro ouvir você falando. Carga desnecessária. Reclamas dos problemas que te pesam nos ombros. Para um pouco, porém, e meditas no quanto disso tudo constituirá uma carga desnecessária, agravando as tuas dores. Ressentimento, irritabilidade. Acabou de chegar um. Oi, Pedro. Ciúme, inveja e agressividade quase sempre resultam em bagagem mórbida, gerando enfermidades na alma. Aquele que caminha olhando apenas para o chão, quase sempre não enxergará mais do que pedra e lama. Aprende, portanto, a erguer teu olhar para o alto e ajustares o foco de tua visão interior aos níveis da compreensão e da tolerância, a fim de que teus passos se tornem menos dolorosos e tua jornada mais leve. Que a gente erga os nossos olhos, sim, para o alto, para que os nossos passos se tornem mais leves, mas que através do nosso olhar fraterno e da nossa emanação positiva, a gente consiga tornar a caminhada do próximo mais leve também. Vamos lá? Vamos. Que Jesus nos acompanhe, nos abençoe e nos inspire e intua. Que essa noite sejamos todos abraçados pelos falangeiros do bem e da paz. E que nesse momento, bálsamos de esperança, de tranquilidade e de fé sejam depositados em cada um de nós. Que tenhamos a permissão para dar início ao estudo dessa noite, com a sua proteção, Mestre Jesus, de Emmanuel, Irmã Sheila e de todos os amigos espirituais que aqui se fazem presente. Que assim seja, hoje, agora e sempre. Assim seja. Bom, para mim é uma alegria, uma honra estar aqui no Cefac Oração mais uma vez, né? Nós somos parceiros, né? Porque a Pri também ela sempre está conosco, nos ajudando, né? E eu também estou ajudando sempre o Cefac Oração. É um perfil que eu gosto muito, assim, sempre que eu tenho condições, eu acompanho as lives e tenho aprendido muito mesmo, viu? Eu sou grato mesmo. Quem ainda não segue, gente, por favor, vamos seguir Cefac Oração aqui no Instagram, tá certo? E também, quem não segue, vamos seguir o canal Somos Underline Espiritismo aqui no Instagram. E lembrando que nós estamos também no YouTube e no Facebook, cada um deles com um conteúdo diferente, mas sempre, sempre doutrina espírita. Vamos falar desse livro aqui, que é um livro assim que eu da codificação que eu mais gosto, muito mesmo, o Evangelho segundo o Espiritismo.
O tema da nossa live é uma realeza terrena, mas aqui tem outras realezas terrenas. Eu não estou falando de Jesus, não. Jesus é uma realeza máxima, né? Mas eu estou falando de outras realezas que também se compara a que nós vamos ler, que está no capítulo 2, item 8, que é uma rainha de França, uma mensagem recebida em Le Havre, 1863. A gente começa essa matéria aqui, esse texto, dessa rainha de França, é, externando as suas emoções, falando o que ela passou no mundo espiritual. Porque o orgulho me perdeu na terra, como ela mesma diz, né? Recentemente a gente estava assistindo aqui, eu e minha esposa, uma série no Netflix muito interessante, muito bem feita, chamada The Crown, né? A história da realeza da Inglaterra. Então, assim, eu estou chamando a atenção para essa minissérie apenas para dizer como é que é a vida de uma nobreza, né, real, né, por exemplo, na Inglaterra. As pessoas têm, mesmo sendo adultas, elas têm quem vesti-las, né, assim, para colocar roupa, colocar gravata no homem, na mulher, aquela coisa toda. E também para se despir também, ou seja, é como se fosse uma babá de adulto. E não só para a rainha, para o duque lá, né, mas também para os príncipes e a princesa, né, que são os filhos, né. Então, assim, você imagina uma pessoa que nasceu já nesse berço, né, cresceu nessa realidade. E eles não podem, por ser da realeza, não podem trabalhar. Então eles se envolvem com futilidades, com coisas, com distrações qualquer para passar o tempo. Aí vai fazer, para não dizer trabalho, eles fazem o quê? Representam uma coroa britânica em diversos lugares, em viagens e tudo mais. Agora você imagina na França, naquele tempo lá onde o despotismo existia, então era aquela coisa assim de qualquer desentendimento, qualquer desarranjo, para corte a cabeça e pronto. Né? Então, quer dizer, o poder real, monárquico, era muito maior. Então, a gente vem agora com essa pérola aqui, dessa rainha de França, falando que ela se perdeu no orgulho, ela se reconheceu. E o que ela trouxe, e ela fala assim, né? O que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada. Olha só, ela reconheceu que ela não trouxe nada. Por quê? Quando ela chegou no mundo espiritual, ela imaginou que ela fosse ser recebida como uma rainha, com toda aquela pompa, todo aquele protocolo, tapete, súditos, pessoas fazendo reverências, com bandeiras, né, bandeirolas e tudo mais. Ela estava acostumada com isso, né? Chegando lá, não teve. Não foi nada disso. Muito pelo contrário. Ela se sentiu humilhada. Ela não foi humilhada, viu? Ela se sentiu humilhada por causa dessa situação. Por quê? Ainda mais quando ela viu súditos dela, pessoas que trabalhavam para ela em funções assim que ela não julgava ser importante, chegar lá, a pessoa descendo assim do alto, descendo para conversar com ela. E ela não entendia nada, ela ficava sem saber, porque ela foi realmente, ela estava nesse mundo, né? Então ela fala que humilhação, mas ela não foi humilhada, ela se sentiu humilhada, porque ela estava acostumada com a realeza terrestre, né? Terrena, né? Homens que eu julgava insignificantes, aos quais desprezava muito, vi muito acima de mim, olha só. Agora, ela também, ela não perdeu tempo nessa mensagem que ela pôde trazer para nós, Priscila, olha só. Ela fala, né, que para se conquistar um lugar neste reino, reino dos céus, né, são necessárias a abnegação e a humildade, né? A caridade em toda a sua celeste prática, ou seja, benevolência para com todos. Benevolência, para ficar mais fácil o entendimento, é a boa vontade. Benevolência é boa vontade. Então, sempre que a gente for tratar com qualquer pessoa, seja ela quem for, sedes benevolentes, né? Ou seja, tenha boa vontade. Eu diria assim que não adianta nada a pessoa frequentar uma casa espírita, né? Hoje em dia no mundo virtual, né? E continuar sem dar bom dia, boa tarde ou boa noite para o porteiro do prédio. Não adianta, Isso. gente. Então tem que começar por aí, sabe? E antes ainda do porteiro, em casa também, sabe? Começar em casa, né? Tal, aquela coisa da família. A gente sempre tem, às vezes, uma figurinha difícil na família. Praticar Às empatia. vezes a gente é a figurinha difícil, né, Ed? Às Às vezes vezes a a gente gente é a figurinha. exatamente. A gente pode até fazer também esse exercício de autoconhecer-se, né, autoconhecimento, e ver que de repente, assim, numa família em que a gente julga que todo mundo é difícil, na verdade, a gente é que é difícil, né?
e todos estão tentando viver bem conosco, né? Estão Realmente, bem tentando ser lembrado. benevolentes conosco e a gente está aí, ó. Pois é, exatamente. E essa rainha, ela também dá uma dica aqui interessante, ó, não se vos pergunta que fostes e nem que posição ocupastes, mas o bem que fizeste e as lágrimas que enxugaste. O que é isso? O que vai ser cobrado de nós é o seguinte: como que você fez cumprir a lei de Deus aqui na Terra? Como que você fez valer a lei de Deus, as leis, né, naturais, leis de Deus aqui no mundo? Pois é. Então isso vai ser realmente cobrado de nós. Foi como uma vez foi dito para mim, que me deixou até chocado, porque eu não tinha pensado nisso. Um dia você vai estar diante de Deus e Deus vai perguntar: o que você fez com a vida que eu te dei? Aí a gente tem que pensar na resposta. Mas não é aquela resposta cheia de floreio, de palavras bonitas e de arrodeações. Não, não, não. A gente tem que pensar, responder com a consciência. Mas vamos lembrar do Chico Xavier, né? Embora ninguém consiga voltar atrás para fazer um novo começo, a gente pode começar agora, nesse exato minuto, nesse exato segundo, começar agora e fazer um novo fim. Exato. Começar aqui dentro, ó. Pense que você vai transformar a sua vida. Pense que logo seu coração começa também a bater dessa forma. Então pronto, é assim que se faz. E essa rainha de França, ela fala, né? Procurai, pois, o caminho do céu através das sarças e dos espinhos, não por entre as flores. Ou seja, não adianta eu querer procurar o caminho de Deus, Priscila, na minha zona de conforto, no meu quentinho, sabe? Muitas das vezes a gente tem que sair dessa zona de conforto mesmo. A gente tem que tentar ir atrás da pessoa que está desgarrada. E não fala assim, não é a gente pegar o nosso carro, tal, nossa condução e ir até as regiões periféricas da cidade onde a gente mora. Não, muitas das vezes na família mesmo, entre os amigos, pessoas que a gente conhece, no trabalho, a gente pode fazer esse resgate. A gente pode realmente puxar uma pessoa para a luz, dependendo até das nossas palavras, é usar as nossas competências espirituais que nós já temos, né? Usar os nossos sentidos, né? Nossa palavra, os nossos ouvidos, mãos, até um olhar que a gente deita sobre uma pessoa revoltada, a gente pode acalmá-la, fazendo prece. A prece, meus irmãos, não precisa ser de uma determinada posição, estar ajoelhado. Oi, TT. TT é uma grande amiga minha, chegou. Tereza Alves. Bem-vinda, Tereza. Pois é, estar ajoelhado, ou ter que fazer uma prece assim, decorada, como um Pai Nosso, uma Ave Maria, pode, claro que pode, não tem problema nenhum, mas você também pode orar com 5 ou 6 palavras. O importante é o sentimento que sai de você e vai até a pessoa, que é signatária da nossa prece. Uma oração sempre ajuda, sempre. Mas voltando aqui, então ela fala isso, né? Procure o caminho do céu através das sarças e dos espinhos. Por quê? Porque o caminho reto ele não é realmente fácil. Muitas das vezes as tentações e as vicissitudes são grandes. E é o que faz, muitas das vezes, a gente querer desviar do caminho. Mas a gente tem que ser forte nesse momento e aguentar essa sarça e esses espinhos, né? Que porventura venham. Ed, se você me permite, Claro. esse pedaço que a gente muitas vezes tenta desviar. Aí você falou, eu não preciso pegar o carro e ir para a região periférica. Às vezes, dentro da nossa casa, um amigo, um colega de trabalho, é muito mais fácil a gente jogar o dardo do que estender a mão. Quantas vezes a gente não está lançando dardos com os nossos julgamentos? Eu posso até nem falar, mas muitas vezes eu estou dardeando aquela pessoa com a minha moral, né, com o meu julgamento moral. E mais ainda, quando você diz agora é fácil eu pegar um caminho e me desviar da sarça, desviar do espinho, foi tão oportuna essa sua fala, muito próxima da oração, porque ela vem trazer novamente. Poxa, mas espera aí, eu estou aqui no Rio de Janeiro, você está em Goiás, em Brasília, pessoas em Goiás, pessoas em Recife, em Minas, como é que eu vou orar? O que vai adiantar a minha oração para os nossos irmãos de Manaus? Vai adiantar muito. Vai adiantar muito que a gente não desvie da rota, que a gente siga vibrando, emanando paz, emanando luz e desbastando as sarças
e os espinheiros que estão sendo colocados no caminho deles nesse momento. Amanhã pode ser no nosso. Perfeito, exatamente. É o que realmente ela diz aqui, né? É o que a Priscila acabou de falar, realmente. Então, assim, a gente sair um pouco da zona de conforto, dar o primeiro passo em direção àquela pessoa que às vezes está com a pá virada com a gente, né? Como dizem, né? Normalmente, dá o primeiro passo, né? Você fez sua parte, pelo menos, né? E é o que a gente precisa. E essa rainha de França também fala que os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre. Olha só. É uma experiência que ela viveu, né? A gente acha que os bens terrenos vão durar para sempre. Então, o interessante assim, é a gente ter, possuir, usufruir, mas não se apegar. Não achar que isso vai levar para o, sabe? Não, a gente tem que se pensar que depois vai ter uma outra vida. E a gente deve, sim, se a gente foi colocado numa situação em que usa e tem um conforto material, a gente sempre tem que pensar que vai haver outra vida, na erraticidade, eu falo no mundo espiritual. Então, assim, qual é o uso que eu estou dando para esse conforto material que eu tenho? Será que eu estou usando ele de uma maneira assim que vai me ajudar espiritualmente falando? Parece um pouco egoísta a minha fala, mas pensar em você mesmo. Até que ponto esse conforto material está te absorvendo, está te deixando uma pessoa fora da caridade, fora, afastado de Jesus. Não se esqueça, Jesus, ele escolhe, às vezes, os lugares mais estranhos para habitar nesse mundo, às vezes debaixo de um viaduto, às vezes Jesus está num motociclista, do iFood, que está igual um louco aí fazendo entregas para juntar um dinheirinho. A gente não sabe o que está acontecendo na vida dele. Já pensou se esse motociclista do iFood não tem lá um filho internado no hospital e ele está correndo para comprar as coisas por fora porque o hospital público não tem? É sempre bom a gente sair um pouco da nossa zona de conforto e pensar. Quantos de nós, às vezes, já fizemos oração para algum motorista de caminhão que, às vezes, dirige de uma forma imprudente, esses motoristas de aplicativo, até desses serviços de entrega, de comida? A gente pode, sim, dedicar a oração para eles. No início da live aqui agora, nós acabamos de falar, né, sobre a nossa política brasileira e se a gente não orar, não fizer vibrações positivas para alguns desses detentores do poder hoje em dia, eles não vão sair da obscuridade. Se nós queremos que eles tomem as decisões boas, que vão ajudar aqueles mais humílimos de nós brasileiros, a gente tem que orar por eles. Orar, mas sem, igual a Priscila falou, sem entrar nessa coisa de política partidária, sem querer, sabe? Não. Ora em secreto, em segredo, junto com Deus, que Deus vai atender as nossas orações. Se não, certas pessoas que hoje detêm um mandado de político não vão sair da obscuridade. E nós podemos ajudar, sim, com a oração. Sim, podemos. Podemos nos reunir em grupos, embora à distância, nos reunir em grupos em determinado horário, todo mundo entrar em oração, sabe? Geralmente, assim, as pessoas fazem certas ações, né, virtuais, né? Fazem tuitaço, fazem panelaço, tal. Por que a gente não faz uma oração? Junta, faz uma rede de orações e vamos esperar que as coisas mudem, confiar, guardar a fé. Isso chama-se a ciência do esperar, a esperança. E assim a gente consegue. Né? Que Então é lindo. isso. Os homens eles ficam sempre achando que os bens materiais são para sempre. Não é. Essa rainha da França está nos dizendo que não. Os bens reais e duradouros são aqueles que realmente a gente pode levar conosco. Né? São as nossas competências espirituais, as nossas virtudes espirituais. E é assim que a gente consegue. E olha só, ela finaliza dizendo: tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus, ajudai-os com as vossas preces. Olha só o que nós acabamos de falar. A Priscila, levada pela intuição, ela falou algo que está aqui nesse texto. Tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Infelizmente, na nossa política brasileira, tem muitos que ainda não ganharam o reino dos céus. Então, tende piedade. Vamos orar por eles. Vamos fazer campanha de oração. Vamos usar a nossa força, toda essa força, para ganhar essas pessoas, no sentido de que elas um dia vão caminhar para a luz. Talvez elas estejam enganadas, achando que estão no caminho da luz e não estão, na verdade.
Então, se a gente acha que não pode fazer nada, a gente pode fazer sim muito com a oração. Então, essa rainha de França falava: é o traço de união entre o céu e a terra, não esqueçais as nossas preces. É o traço de união entre o céu e a terra. Mas eu queria chamar a atenção também para outra realeza terrestre que tem aqui no Evangelho, Priscila. E eu quero levar a gente agora, sair do capítulo 2, que é Meu Reino Não é deste mundo, e a gente ir lá para o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Tem um item aqui, o 14, que é caridade para com os criminosos. Aí Eita, a gente vai falar com eita, eles bem oportuno. exatamente, de acordo com a mensagem que foi lida no início. Elizabeth de França, olha só, Elizabeth de França, também em Le Havre, só que um ano antes, 1862. Elizabeth de França, eu estive pesquisando. Ela foi, aqui na Terra, irmã de Luís XVI. Luís XVI era o rei que era casado com Maria Antonieta, a rainha, e que foram degolados na Revolução Francesa, na queda da Bastilha. Essa Elizabeth de França é irmã do Luís XVI. E quando o irmão dela e a cunhada foram degolados, ela pegou os sobrinhos e foi criar os sobrinhos, foi ajudar. Só que antes de acontecer a queda da Bastilha, que estava tendo um problema muito sério de economia lá na França, e a nobreza lá no Palácio de Versalhes só fazendo festa, né? Ela Elizabeth de França, ela não se perdia nessas frivolidades, ela ia para o meio do povo, ela foi uma princesa do povo também, antes da Diana, né, na Inglaterra. Ela ia para o povo e ela ajudava, ela fazia o que ela podia pelo povo. Claro que ela tinha forças limitadas, mas ela fazia o que ela podia. Então, quando a Bastilha caiu, o irmão dela foi degolado, assim como Maria Antonieta, sua esposa, ela pegou os sobrinhos e foi ficar com eles. Passaram-se 2 anos, aí o tribunal revolucionário que tinha lá na época decidiu não que todos os nobres tinham que ser degolados. E ela, Elizabeth de França, ela foi levada para ser decapitada. Só que quando ela foi ser decapitada, aconteceu um silêncio que ninguém consegue explicar. Isso aí foi na mensagem que eu li, a pesquisa que eu fiz. Um silêncio que ninguém conseguia explicar. A pessoa que ordenava dar o rufo de tambores para a guilhotina cair, ele caiu desacordado. Então não teve Eita, rufo de tambores. E aquele silêncio, de repente todo mundo sentiu um cheiro de flores. Sentiu um cheiro de flores. No momento exato em que o carrasco resolveu por si só soltar a corda da guilhotina e ela foi degolada. Então, essa Elizabeth de França, ela já chegou no mundo espiritual como uma rainha mesmo. Ela era princesa na Terra, chegou lá como rainha. Por quê? Pela caridade que ela fez, pela ajuda que ela se empenhou, pelas lágrimas que ela enxugou, sabe? Por tudo que ela conseguiu fazer, inclusive para a sua transformação moral e a transformação moral dos outros. Ela era um exemplo lá na realeza e também entre os súditos. E ela fala aqui no texto lá dela que é caridade para com os criminosos. É uma texto assim que a gente fica realmente assim meio, né, pensando, né? Ela fala: considerais que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles a quem recusardes perdão e comiseração, visto que, na maioria das vezes, eles não conhecem Deus como conheceis, sendo-lhes pedido muito menos do que vós. Quando a gente fala aqui dessas pessoas que são os criminosos, vamos estender mais essa coisa do criminoso, né? Que geralmente tem, infelizmente, entre nós, tem pessoas que quando falam em criminoso só imagina pessoas da etnia negra. Existem criminosos dos olhos azuis e colarinho branco e de salto alto, certo? Que permeiam os espaços de poder do Brasil, nos tribunais, no poder legislativo, no poder executivo, seja ele federal, estadual, municipal, certo? Existem, infelizmente existem criminosos, mas a gente reitera aqui, eu e a Priscila, se nós não orarmos por esses criminosos, eles não vão sair da obscuridade em que se encontram, em que estão praticamente chafurdados nessa ilusão do poder e da facilidade material. É por isso que eu falo de devemos criar redes de orações para orar por eles. E também, claro, nós não vamos ser hipócritas aqui, também orar por aqueles que estão nos presídios, lá de trás das grades trancafiados, porque cometeram crime, então tem que pagar pelo crime, segundo a justiça dos homens, também a justiça de Deus.
Mas não esquecendo também que o nosso sistema prisional ele é um pouco injusto, porque tem muitos presos que não foram julgados ainda. Ou seja, tem muitos lá que não deveriam estar lá, né, supostamente falando. Mas o que importa é que nós devemos sim chegar até eles por meio da oração. E quando chegar um novo normal, todo mundo vacinado, imunizado, por que não a gente criar grupos e fazer visita nas penitenciárias? Existem pessoas que fazem isso. Os evangélicos, eles são doutores em visitar presos nas cadeias. Tanto é que não é raro a gente ir para alguma cadeia e a gente vê que tem até um espaço para culto evangélico. Pastores que vão lá e aquela tem a ala, inclusive, a ala só dos evangélicos. Isso é uma coisa boa, porque são Isso almas que estão sendo. transforma. Exatamente, isso transforma. São almas que estão sendo resgatadas. Foi igual uma vez eu vi um slogan de uma igreja evangélica que achei curioso, Priscila. Igreja, ministério, não sei o quê. Há 40 anos, saqueando o inferno e povoando o reino de Deus. Que Gente, eu achei isso interessante! fantástico. Eu achei isso de uma Interessante inteligência demais. assim, inspirador, né, até, né? Vamos dizer assim, né? Nós que somos espíritas, né, a gente tem que se inspirar nas coisas boas, não interessa a religião, pelo amor de Deus. Religião é religare, e é religar a criatura com Deus? Não, mas é religar entre nós também, né? Esse religar tem que ser entre nós, não só nós espíritas, mas nós todos, né? Claro. E O olha, Ed, você dizendo sim, isso, eu trabalhei durante muito tempo, fui advogada criminalista. É uma área que eu gosto muito, mas por alguns problemas dos criminosos que estão nas esferas de cá, né? Eu acabei me afastando, enfim. E é exatamente isso que você diz. Muitos estão lá, muitos já cumpriram a sua pena. Eles já estão de cadeia, como é o termo utilizado. Mas a morosidade do judiciário é tão grande, eles não têm um advogado que eles possam pagar, na sua grande maioria, que esteja ali mendicando, pedindo clemência para que o juiz espeça o alvará de soltura. Então, é muito sério, é muito grave. E aproveitando só, você dizendo, nós, né, espíritas que estudamos, o que a gente precisa estar muito atento é que existem muitas polêmicas que vêm sempre o direito à vida, sempre o direito à vida. Mas quando se fala do direito à vida, a primeira coisa que vem à mente de todo espírita, e sobretudo o espírita purista, é o aborto. Nós vamos crucificar, não aceitamos o aborto. Eu não estou, de maneira alguma, defendendo o aborto e nem condenando o aborto. Mas nós vivenciamos diariamente a negligência à vida. E nós somos responsáveis. Onde está o movimento espírita? Como você disse, vamos fazer prece, vamos entrar em oração, em vibração positiva, mas onde está pedindo, sim, amor à vida, preservação da vida, manutenção da vida, com esses milhares que estão abaixo da linha da miséria. Porque a linha da pobreza já ficou para trás há muito tempo, é a linha da miséria, os invisíveis. Invisíveis aos meus olhos, aos seus. E eu não vou, eu tenho que pedir, eu tenho que exigir, eu tenho que cobrar do poder público, porque sim, é obrigação deles, mas é minha função, é minha responsabilidade social olhar com benevolência, com misericórdia e com humanidade para todos aqueles que me circundam. Que eles não sejam invisíveis, que eu não escolha causas. Eu só vou defender a vida quando se falar em aborto. Mas se é mendigo, se é bandido, se é o filho da faxineira que a patroa levou para não sei que andar e deixou, se é o povo que está em Manaus, se é
um rapaz homoafetivo que foi agredido com uma lâmpada, enfim. Eu não posso escolher causas. Jesus não escolhia. Se é defender a vida, é defender a vida de maneira ampla, como essa princesa. Quando você falou, eu me arrepiei toda, porque ela não quis. O que ela não deve ter sofrido, Ed? O que ela não deve ter sofrido? Porque toda a realeza é assim mesmo. É um passando pozinho, o outro dando frutinha na boca, o outro falando que você tem que sorrir para a foto. Imagina o que essa princesa não deve ter sofrido. Ela saiu da zona de conforto, né? Exatamente. Bem, Priscila, infelizmente nós vemos aí no meio espírita, né, muitas pessoas que são contra o aborto e a favor da pena de morte, né? Isso aí realmente é complicado, né? Sobre aborto, eu apenas queria dizer que nenhuma mulher aborta sozinha. Então, antes de atirar as nossas pedras, né? Nossas pedras do WhatsApp, nossas pedras do Da rede Facebook, né? social, Das redes sociais, a gente pensa no homem também, no homem que abandonou, na família que abandonou, pensa no abandono todo, né? E a gente sabe que no mundo espiritual, o espírito que vai reencarnar não conseguiu, ele planeja novamente a sua, né, reencarnação. Claro, ele passa por um sofrimento, aquela coisa toda, né? Não estou coisificando o sentimento do espírito reencarnante, né? Não estou. Não. Apenas estou dizendo que isso existe. Existe essa possibilidade. Então é isso. E outra coisa, bandido morto é um bandido livre das amarras materiais, da carne. Então, ou seja, ele não tem limite. Quando ele chega lá e ele vê que ele. É só ele pensar que ele está no lugar, ele vai perseguir todos os seus inimigos, né? Se ele não se regenerar, né? Que é o que a gente espera, né? Que seja se regenere, né? Mas esse espírito revoltado que quer se vingar, ele estando longe, fora dos limites do corpo, ele vai para onde ele quiser. O ódio dele vai perseguir todo mundo. Ou seja, vai ficar mais fácil. Então, gente, bandido morto não existe isso, né? E também, claro, né, quando a gente fala em bandido, tem que pensar em todos, né? Todos, tem que ser democrático mesmo. É do colarinho branco, do salto alto, que estão nos espaços de poder, né, do nosso país. E também, claro, aqueles que estão por aí cometendo delitos, assaltos, né? Alguns por não ter oportunidade, outros às vezes têm até oportunidade, mas vai traficar, vai vender droga, né? Mas é assim, eu queria falar também dessa Elizabeth de França, que é uma princesa, né? Ela ensina para nós aqui também, princesa, que a caridade sublime ensinada por Jesus também consiste na benevolência de que useis para sempre e em todas as coisas para o vosso próximo. Olha só, é uma princesa falando de novo na benevolência, na sublime caridade. E aquela rainha de França também falou sobre a benevolência. Vejam só como é importante a benevolência, a boa vontade, né, para fazer as coisas com todos, né, não interessa quem quer que seja. Pode ser a nossa secretária do lar, pode ser o nosso chefe, aquele que tem a nossa promoção nas mãos, né, lá no trabalho. Não interessa, não interessa. Todos são signatários da benevolência. Por quê? Porque se está saindo de mim, tem que sair coisa boa. Ora, se não é verdade, se está saindo de você, Priscila, tem que sair coisas boas. E é assim que a gente vai, né? E ela ensina também, mas que algumas palavras de amor e consolo e de encorajamento conduzirão o Senhor, que é o que a gente deve fazer, a caridade com as palavras, a caridade moral, né, também, não só a caridade material, que é importante, mas também a caridade moral. Muitas das vezes a gente está andando na rua, no antigo normal, e às vezes um mendigo pergunta as horas para a gente, né? Se a gente é uma pessoa não cristianizada, a gente vai falar, pô, mas por que vagabundo quer saber a hora? Você não faz nada. Falta de caridade. Agora, a pessoa que já é caridosa, ela vai entender que aquele mendigo lá, aquele suposto vagabundo, como o outro disse, ele está dizendo para você, oi, eu existo, eu sou gente, eu estou aqui. Eu sou fã da Priscila porque até hoje ela foi a única pessoa que eu vi fazer live com o padre Júlio Lancelotti. Se tem um padre que eu sou fã, que eu queria pegar no colo, sabe, encher de beijo, é ele. Padre Júlio Lancelotti. Gente, quem não segue, segue ele no Instagram. Ele é um padre
ele veste batina, como todo qualquer padre, faz a missa, tudo, mas só que ele tem um trabalho. Mas ele tem um trabalho em São Paulo que é de, assim, desculpa a palavra, mas é de causar inveja. Inveja gospel, tá? Não, daquele trabalho que ele faz lá, com os moradores de rua, com as mulheres trans, com a comunidade LGBTQIA+, que vive nas ruas, infelizmente, foram rejeitadas por suas famílias, né? Famílias que não conheceram Cristo, né? Infelizmente fizeram isso. E ele tem um trabalho maravilhoso. Nossa, é muito lindo, 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 lindo o que ele faz. É ele é realmente incrível. esse padre está orientado com Jesus, tá? Assim, e ele fez uma postagem esses dias falando, né, que às vezes a gente quer receber, quer encontrar Jesus nos suntuosos templos religiosos, naqueles lugares bonitos, no caminho das flores, olhando por aquela infinidade do mar, mas só que Jesus insiste em ficar debaixo do viaduto. Jesus insiste em estar de madrugada lá junto com as mulheres trans se prostituindo. Jesus insiste em estar, sabe, com aquele menino pobre do morro que está cometendo pequenos delitos para matar sua fome. E quando não consegue matar a fome, vai cheirar cola para disfarçar a fome. Jesus insiste em estar com eles. Jesus falava, gente, quem precisa de médico, a pessoa sã não precisa de médico, não. Então é por isso que Jesus está com essas pessoas, pessoas que são abandonadas. E o padre Júlio Lancelotti está lá com Jesus. Está lá junto Ele com é, Jesus. Ele é uma ele pessoa é maravilhosa. incrível. Ele é incrível. Ed, eu não conseguia falar. E aí teve um Eu dia vi a live, desse, eu vi. eu falei com ele, falei, Padre Júlio, o senhor para de me dar susto, porque a cada sobressalto que eu fico aqui, aí ele, tenha fé, minha irmã, tenha fé. Eu falei, eu tenho fé, mas só me dá cada susto. Esse povo te perseguindo, ele está sendo perseguido, duramente perseguido. Sigamos em oração pelo Padre Júlio. Sim, exatamente. É uma realeza aqui nesse mundo, entre nós. Ele e o Papa Francisco. Opa. Olha só, o que é essa Elizabeth de França também nos ensina aqui, ó. Deus quer que todos sejam iguais, não desprezeis a ninguém. Deus permite que haja grandes, olha só, Deus permite que haja grandes criminosos entre vós, grandes criminosos, olha só, segura aí, grandes criminosos entre vós, a fim de que vos sirvam de ensinamento. Em breve, quando os homens estiverem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses criminosos. E aqui, próprio Allan Kardec coloca em itálico: todos os espíritos impuros e revoltados serão banidos para o mundo dos inferiores, de acordo com as suas inclinações. É a lei de evolução. É o que vai acontecer. Nós vamos tentar ganhar essas pessoas de todo jeito. Vamos orar por elas, vamos dar o nosso amor para essas pessoas, não interessa de qual partido político que são esses grandes criminosos, não interessa qual bandeira ideológica que eles defendem, mas vamos tentar ganhar eles com toda a nossa força, do nosso amor. Agora, se eles não quiserem, se eles deliberadamente desprezarem, eles serão convidados a ir para um mundo que vai que é inferior. Assim aconteceu com os capelinos, aqueles exilados de Capela, lá de um determinado planeta nessa constelação, Capela. Eles não queriam evoluir, porque esse planeta de Capela, ele deixou de ser provas e expiações e passou a ser um mundo de regeneração. É o que a Terra vai ser, um mundo de regeneração. Aí eles foram banidos de lá e vieram para cá, para a Terra. A Terra estava começando a ser um mundo de provas e expiações. Aí o que vai acontecer? Se essas pessoas não se inclinarem ao verdadeiro amor, amor de Jesus, que é o que nós devemos ser postes, transmitindo essa luz que vem dessa usina, que chama-se Jesus. E é isso. E para finalizar, Pri, ainda, a fala da Elizabeth de França, ela fala: observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz junto de si, ou seja, esse grande criminoso? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia como um doente, bem digno de piedade, estender-lhe-ia a mão. Exatamente. Na verdade, não podeis fazer o mesmo. A gente não pode fazer, às vezes, o mesmo por esses criminosos, né? Mas, pelo menos, orai. Pode orar por ele. Nós podemos orar, é o que a gente está insistindo aqui nessa live, né? O arrependimento pode tocar seu coração se orardes com fé. Olha só que interessante. Se essas pessoas, de repente, forem tocadas pelo arrependimento e mudar suas posições. Isso já aconteceu algumas vezes.
em alguns círculos políticos, do qual fizemos parte, né, quando eu trabalhava lá, junto desses espaços de poder. Eu vi isso acontecer. E, claro, a pessoa foi execrada da vida pública, mas ela se transformou, né? Você A sabe que Judite foi quem saiu do lamaçal. isso aconteceu na história católica. E quem se rebelou, quem foi tocado, também foi execrado. O Papa Bento XVI é um exemplo disso. Exatamente. Ele é um grande exemplo disso. Ele rompeu com um círculo vicioso de poder de muitos anos e deu a oportunidade para termos um Papa franciscano da envergadura que é o Papa Francisco. Obviamente que a gente sabe que essas vicissitudes elas não são exterminadas da noite para o dia, sobretudo quando vêm perpetuadas de muito tempo, mas é um acalento percebermos que sim, as pessoas são tocadas, que sim, as pessoas mudam, ainda que lhes doa na carne. Perfeito. Exatamente, Priscila. Olha só, a gente estava no capítulo 2, uma realeza terrena, né, que era uma rainha de França. Depois a gente foi para o capítulo 11, falamos da Elizabeth de França, que é uma princesa. E agora eu quero chamar todo mundo para o capítulo 13, do mesmo evangelho. Capítulo 13, não sabe a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, para falar sobre um item aqui, o item 4, chamado Os Infortúnios Ocultos, que, se me permite dizer, é a minha preferida passagem do evangelho. Toda vez que eu leio ela, eu me emociono. Eu acho que hoje não vai ser diferente. Aliás, né, porque nos meus estudos eu toda hora tinha que parar e limpar os olhos, porque eu não estava conseguindo ler. Esse capítulo é um capítulo muito estranho, assim, é assim, muito diferente, que eu quero dizer, porque ele não é assinado por ninguém. É uma mensagem de algum espírito, mas não é ensinado por ninguém. E ele começa assim, ó: nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos, no sentido de reparar os desastres. Porém, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, como das pessoas que jazem sobre um catre sem se queixarem. São esses infortúnios ocultos e discretos. Nessa época aqui, porque não tem data essa mensagem aqui, ela é muito, assim, ela chama muito a nossa atenção por isso. A França passava por uma guerra, então, assim, parece que houve um bombardeio, alguma coisa assim. Então, aqueles impulsos de caridade para ajudar naquilo que estava acontecendo se voltavam para aquele grosso, para aquele miolo, né? Só que na parte periférica, de onde tinha acontecido essa catástrofe, estavam aqueles infortúnios ocultos, que quase ninguém via. No caso aqui conta o caso de uma mãe com filhos pequenos, no inverno francês, que a gente sabe que o inverno europeu ele é frio, sim, muito frio, cujo pai estava no hospital. O pai é o arrimo de família, ainda mais naquela época, a mulher não podia trabalhar, né, era o costume da época, infelizmente, né, graças a Deus isso mudou, né, mudou um pouco. E ele não podia prover a sua família, não existia beneficência social, essas coisas assim. Então, a família estava passando necessidade. Aí apareceu o quê? Uma mulher, né? Quem é essa mulher de ar distinto, traje tão simples, embora bem cuidado, e que se faz acompanhar de uma mocinha tão modestamente vestida? É dessa mulher que a gente está falando, é outra realeza terrestre. Olha só que legal. E ela indo fazer a caridade e levando a filha junto com ela. E obrigou a filha a vestir uma roupa modesta, para não chocar o quê? A pobreza do outro. Olha só, a caridade até na forma de se vestir. Ou seja, quando ela estava na casa dela, se arrumando para ir trabalhar para os pobres, ela já estava pensando neles, no fato de ela escolher uma roupa modesta, né, uma roupa humilde, né? Então, assim, ela entra nessa casa de sorte da aparência, a entrada já saúdam ela com respeito, e quando ela chega lá, o rosto das crianças brilha de alegria, porque eles sabem que ela vem trazer aquilo do qual eles necessitam, né? Que é alimento, que é roupas e tudo mais, né?
E não são profissionais da mendicância, né? Não são aqueles mendigos profissionais que vão para a rua, não, é pessoa que o pai, o arrimo, está hospitalizado, não tem como prover. Então, assim, é um infortúnio oculto que estava lá, né? Aquelas crianças não mais sentirão fome nem frio. Por quê? Porque aquele anjo chegou até lá, né? Dali, ela vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizado sobre a sorte da família. Olha só que interessante, é a caridade completa, gente. Isso aí não é caridade pequenininha, não é a caridade meia boca, sabe? Eu sei que existe caridade meia boca, existe gente que vai doar, por exemplo, uma blusa de frio, um casaco de frio, Pri, e tira os botões. Por quê? Porque os botões são importados, não sei o quê. Aff, Eu já Maria. vi isso. Pelo Trabalhando, amor, nós, Senhor. trabalhando, nós recebemos esse tipo de roupa rasgada, sabe? Assim, e que acha que a pessoa pobre vai usar roupa rasgada. Não, a gente dá um jeito de costurar para usar. Então, assim, é complicado, sabe? Por isso que a gente tem que orar por nós, sabe? Nós precisamos orar por nós e orar pelos próximos também, sabe? É, então, olha só, essa mulher, ela leva no carro dela tudo que essas pessoas precisam, essas famílias, né? No caso, destacou uma família em si, mas são várias famílias, né? Ninguém lhe pergunta qual é a crença que ela professa, né? Quais são suas opiniões, né? Todos os homens são irmãos são irmãos, todos os homens são irmãos e são filhos de Deus. Isso para ela é o que importa, né? E olha só que interessante, né? À noite, quando ela vai dormir, eles falam assim que à noite, olha só, um concerto de bênçãos se eleva em favor dela ao Criador. Católicos, judeus, já estou começando a sair do meu prumo. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Todos. Sabe? Não tem essa coisa, né? E por que ela vai com um traje tão singelo, Priscila? É para não insultar a miséria, né? Com seu luxo, porque ela é uma mulher rica, ou seja, ela é uma realeza no mundo. É uma princesa que sai da sua zona de conforto e vai ter com os pobres. É mais uma realeza terrestre que a gente encontra no Evangelho, né? E é isso. E sua filha também quer fazer a caridade, mas a mãe lhe diz, né? Que podeis dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar alguma coisa às mãos que dê a outrem, qual será teu mérito, né? Na verdade, eu é que estou fazendo a caridade, não você, minha filha, né? Olha só, quando visitamos doentes, tu me ajudas a tratá-los. Aí ela fala, ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Dispensar cuidados é dar alguma coisa. Olha que lindo. Isso não te parece suficiente? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupinhas para essas crianças. Ou seja, é um trabalho. E você sabe o que eu nome disso, Priscila? É tempo. É você dar o que você tem que é seu. É o seu tempo. Você doar seu tempo para o outro, para o próximo. E isso realmente, assim, a gente só, Emmanuel diz, a gente só pode doar aquilo que realmente a gente tem. E o que realmente a gente tem? A gente tem um tempo. Então a gente doa o nosso tempo para aquele, seja ouvindo, seja dando uma palavra de encorajamento, de conforto, de consolação, ou então usando as mãozinhas para fazer algum trabalho útil para aquelas pessoas, ou ensiná-las a fazer, né, também um trabalho útil. Isso é o que nós temos realmente, né? Então, assim, nada mais simples, aprende a fazer obras úteis, confeccionar a roupa para essas crianças, né? Aí tem uma coisa, aí tem uma parte que ele diz, né? Ela é espírita, que importa? Que importa? Né? Nada, né? Em casa é a mulher do mundo, ou seja, ela é uma princesa, é uma rainha. Ela tem a filha, que é uma princesa. Então, assim, ela tem toda aquela pompa. E um dia, sem querer, ela foi colocada junto a uma das suas assistidas, uma das mulheres que ela assiste. Estava na rua vendendo alguma coisa. E essa mulher quis abraçá-la, quis não sei o quê. Aí ela muito discretamente pediu para ela não fazer isso, né? Silêncio, não digas nada a ninguém. Assim falava Jesus. Então eu quero chamar a atenção para essas três realezas terrenas que a gente encontra no Evangelho. A Rainha de França, no capítulo 2, Elizabeth de França, no capítulo 11, e agora essa mulher aqui maravilhosa, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente vê que são pessoas que tiveram sortes diferentes, né, vamos dizer assim, no mundo. Né? Uma se vivia na futilidade, na frugalidade das coisas, e foi decepcionada quando chegou no mundo espiritual. Já a outra, Elizabeth de França, era uma princesa, irmã do Luís XVI, que foi decapitado na queda da Bastilha. Ela fazia obras de caridade, ela se importava com o povo pobre e faminto da França daquela época. E ela, sim, foi recebida como alguém
de valor no mundo espiritual, alguém que vai logo se ingressar com outros grupos de trabalho e a vida espiritual que segue, né, claro. E agora essa maravilha aqui que a gente viu, infortúnios ocultos, né, dessa mulher que leva consolação, conforto, não só bens materiais, mas leva palavras, né, palavras de generosidade também para o pai que estava internado e também para as famílias lá, né, que estavam passando por esses momentos difíceis. Aí a gente fica perguntando, né? Nós somos realezas, né? E o que que a gente faz da nossa realeza aqui nesse mundo, né? Eu sei que muitos de nós somos privilegiados, né? Nós temos privilégios, moramos em cidades, né, que são bem assistidas, ocupamos lugares, né, de espaço de poder, moramos às vezes em bairros bons, né, bairros até nobres, né, da cidade onde a gente mora, mas não interessa a gente ter ou não privilégio. Sabe o que que interessa? É o que a gente faz com esse privilégio. Isso é que interessa. Ainda que seja um privilégio pequenininho, sabe? Morar assim num bairro, mais ou menos, que não tem tanta violência, uma casinha modesta, isso é um privilégio. Pequenininho, mas é um privilégio. Agora, o importante é o que você faz com esse privilégio. Não interessa se você mora num palacete, numa mansão de 2, 3 andares, tem casa de praia, tem casa fora do Brasil. Não interessa, isso é um privilégio? Não interessa. O que você faz com isso? Você usa isso a favor do outro, do próximo? Isso é que importa. Ed, quando você disse que essa passagem mexe muito com você, que você fica muito emocionado, eu devo lhe confessar que essa live toda, eu estou muito emocionada. A sua maneira de trazer esse tema, a sua delicadeza, talvez você nem tenha percebido, foram 3 figuras femininas num mundo ainda muito machista. São 3 figuras femininas que vêm nos ensinar. No meio de tantos exemplos masculinos, você pensou esses 3. Você pediu oração para os caminhoneiros. Eu sou de uma família de caminhoneiros. Meu avô era caminhoneiro. Meu avô é uma criatura que eu tenho um apreço imenso por ele. Os meus tios eram caminhoneiros e as coisas foram se interligando. Muita emoção quando você disse: o que eu estou fazendo para Deus? O quê? O que que eu estou fazendo? Porque na hora de acertar as contas, essa é a pergunta. O que que você fez com tudo que eu te dei? Ah, eu multipliquei dinheiro, eu apliquei na bolsa, eu investi não sei aonde, eu coloquei... Não, tá bom. Mas isso ficou. Mas o que que você fez com o que eu te dei? Eu te dei benevolência, eu te dei misericórdia, eu te dei amor. Onde você empregou esse amor? Somente com os seus? E aí, você vem e traz essa última fala da rainha, falando: utilize, faça alguma coisa, faça roupas, despenda do seu tempo, impregne de amor. Nós temos uma querida amiga aqui do CEPAC, que ela faz enxovais, Ed. Enxovais de bebês para famílias carentes. Você falando, eu me emocionei, porque ela impregna de amor tudo que ela faz. São peças tão delicadas e você olha pelas fotos, salta aos olhos o carinho. E aí, o que que a gente está fazendo com o que Deus nos deu? Com o nosso potinho, né? Porque a gente tem um potinho, um jarro. Outro dia eu disse que nós somos como um jarro de barro. Que a gente precisa sempre estar em vigilância para que esse jarro não trinque. E o que que a gente está usando? Porque dentro dele tem muita riqueza. Muita riqueza. Aí você falou, com a nossa vantagem, né? Não foi vantagem. Privilégio.
o nosso privilégio. Nós temos privilégio, muitos de nós temos o privilégio de estarmos em famílias que nos amam. De não termos que mostrar, opa, eu estou aqui, lembra de mim. Nós estamos inseridos em famílias que nos amam, que nos reconhecem, que nos enxergam. Isso é um grande de um privilégio. Isso é amor na veia. Bora multiplicar isso, minha gente. Bora. Ai, que gratidão, Ed. Que gratidão te ouvir. Como é bom ouvir você, a sua sensatez, sabe? Mesmo. Isso eu quero dizer, eu vou dizer isso para você depois, mas eu quero dizer para todos que aqui estão, eu gosto de ouvir a sua sensatez. A gente não pode se esconder, pegar o evangelho e se esconder atrás dele, só apontando. Porque o evangelho não é uma lança virada para o próximo. Ele está virado para cá. Então, se a gente não se observar, os espinhos vão cada vez mais fincando. Muita alegria, meu amigo. Muita alegria, muita gratidão por essas pérolas que você trouxe com tanto carinho pra gente. Eu que agradeço a oportunidade de poder trabalhar, divulgar a doutrina espírita, né? Falar assim, porque quando a gente estuda, a gente aprende e passa, né? Também, né? Para frente, né? E ao mesmo tempo também aprende. A gente vai lendo os comentários que as pessoas vão colocando aqui, né? Acho que tem alguns comentários interessantes. Isso também inspira a gente. E a sustentação mental que cada um faz, quando está prestando atenção, isso ajuda bastante também. Ou seja, quando a gente entra assim, no Cefac Oração, a gente está envolvido como se fosse uma bolha em que a gente dá e recebe ao mesmo tempo, cada um de nós. Né? Então, isso faz com que a gente receba essas intuições, né, espirituais, claro, por que não dizer, né? E é dessa maneira que a gente faz essa divulgação da doutrina espírita. Isso é maravilhoso, ajuda demais. Muitas das coisas que a gente diz é algum espírito amigo que quer falar pela gente, né? Também a gente não pode negar isso, né? É. Olha, eu quero agradecer todos que aqui estão, todos que passaram, os que irão assistir depois. Convidar aos que não seguem a página do Ed que sigam, os que não seguem a página do Cefac que sigam, compartilhem, divulguem, porque o que a gente tem que divulgar é o amor. Através do amor, a gente consegue movimentar o mundo. Isso é fato. Meu amigo, faça suas considerações e depois você pode fazer a nossa prece de encerramento. Claro, com certeza. Bem, antes de mais nada, eu não poderia começar as minhas considerações finais sem antes agradecer a Priscila, essa pessoa maravilhosa que dispõe do tempo dela. Ela que é mãe de 3 lindas crianças, né? 3 lindos filhos, né? É o Bernardo, o Pedro e a Laura. Isso aí! Ei. Pois é, tem 3 filhos lindos e ela diz, mesmo assim, ela consegue arrumar um tempo para fazer lives, para vir trazer a boa nova para todos nós, né? Para que nós possamos aprender e nos melhorarmos mais, né? Então, por isso que vale a pena frisar. Quem não segue ainda, siga. Cefac _ oração. E tem muita coisa boa aí que a Priscila traz para a gente. E quem puder também seguir, siga a gente. Somos _ Espiritismo. Certo? Então, nessa noite maravilhosa, imbuídos nesse clima tão bom, tão gostoso, eu gostaria de convidar cada um dos que aqui estão, Priscila e tal, que se sentirem à vontade, fechar os olhos, respirar lenta e profundamente, no sentido de que a cada respiração, a cada inspiração que a gente faz, a gente põe para fora as energias deletérias, e quando a gente puxa o oxigênio, novas energias vão entrando em nós. Energias boas, salutares, vão ocupando os nossos pulmões, nossos organismos todos, e assim ocupar o nosso perispírito e nosso espírito, dando-nos a paz, paz de Jesus, claro.
Eu gostaria de pedir aos irmãos que fizessem um esforço agora e pensassem agora no mapa do Brasil, o nosso querido Brasil, nosso país. E visualizando o mapa do Brasil, vamos visualizar o mapa agora do estado do Amazonas. E assim visualizar onde fica localizada a capital, Manaus. Vamos emitir nesse momento orações salutares, orações de encorajamento para aqueles que estão lá, naquela lide, naquela luta. Orar por aqueles que querem ficar em casa, mas não podem, devido à profissão, ao trabalho. Orar por aqueles que poderiam estar em casa, mas não ficam, por ignorância, por rebeldia, ou por um mero negacionismo que é complicado para nós compreendermos. Só Deus mesmo, para entender o coração desses negacionistas. Pedir para que as equipes de saúde, não só aqueles que trabalham diretamente com pacientes, mas essas equipes de saúde que lidam nos hospitais, por aqueles que trabalham na limpeza, na conservação desses hospitais, recebam essas bênçãos, essas luzes, que eles se sintam encorajados para continuarem nessa luta. Vamos pedir por todos os servidores públicos lá de Manaus, do estado de Amazonas, os funcionários públicos que estão lidando contra essa Covid. Pedir pelos policiais militares, policiais civis, que infelizmente não podem ficar em casa, pois têm que garantir a ordem e a lei, mesmo se submetendo a esse risco. Vamos pedir por aqueles que trabalham nas ruas, pedir por todos. E por que não? Pedir por aqueles que não ficam em casa porque não têm uma casa, porque moram na rua. Abençoe, Senhor, a todos, pois o nosso estado do Amazonas está padecendo muito pior do que qualquer outro. E dessa maneira, visualizando o mapa do estado do Amazonas, vamos voltar a visualizar o mapa do nosso país, do nosso Brasil. E vamos pedir para que o nosso anjo Ismael, nosso querido irmão, patrono desse país, possa abençoar os nossos políticos, os nossos detentores de poder, sejam do poder judiciário, legislativo, do poder executivo, federal, estadual, municipal, de qualquer cidade. Abençoe a todos eles, Senhor, com muita luz, com muito amor mesmo, independente de partido político e ideologia. Abençoe a cada um, que eles tomem as decisões certas para aliviar a nós do sofrimento. Muito obrigado, que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Ed, que Jesus te abençoe, a você, a sua esposa, a sua família, a todos que aqui estão, com muita saúde física, mental e espiritual. Muito obrigada. Claudinha, querida, um beijo, saudade de você. E lembrando, amanhã a gente não tem live. Eu volto domingo para o nosso evangelho. Agora eu não faço mais as lives todos os dias. Talvez eu venha num plantão extraordinário, mas eu não vou prometer. Mas sigamos firmes, em prece, unidos. Beijo, queridos. Fiquem com Deus.